Cuidado! Sua casa pode estar passando uma mensagem de descuido que você acha normal. Existem escolhas e hábitos que empobrecem a decoração. Não importa o valor dos seus móveis. São decisões, descuidos e aquilo que a gente deixa passar no automático do dia a dia. Aqui eu vou abrir o jogo sobre tudo o que você precisa ajustar para transformar a energia e o visual da sua casa. Eu sou a Fábia e esse é o Você Decora. Muita gente confunde, mas presta atenção. Pobreza visual não tem nada a ver com classe social ou com quanto dinheiro você tem no banco. Deixa eu te falar uma coisa importante. Existe uma diferença enorme entre uma casa humilde e uma casa abandonada. Uma casa pode ser simples, ter móveis antigos e poucos recursos, mas se ela é limpa, organizada e os pequenos reparos estão em dia, ela transmite dignidade e valor. O que empobrece a decoração surge de escolhas e descuidos que a gente deixa passar na rotina. Eu guardei para o fim os erros onde as pessoas mais jogam dinheiro fora tentando acertar. Agora vamos a um ponto que gera muito debate. Sabe aquela parede cheia de sacolas de mercado e utensílios pendurados em qualquer lugar? O resultado é uma casa que cansa a mente. Se você não tem armário para esconder, use a regra da organização visual. Por exemplo, se vai ficar à mostra, tire os excessos e coloque um cabideiro simples ou uma prateleira com cestos. Sacola de plástico pendurada é lixo visual. Uma ecobag de pano ou um cesto de palha barato já transformam um depósito em decoração. O segredo é: deixe a parede respirar e o vazio vai trazer a beleza que o excesso das coisas rouba. E é por isso que eu te peço. O espaço tá ruim, mas você não sabe o que tirar? Não pula nada nesse vídeo. Tem gente que diz: eu me acho na minha bagunça. E com isso justifica ter a casa coberta de coisas. Se cada objeto na sua estante ou no seu balcão exige que você limpe, mova e organize todo dia, você não é o dono da casa, você virou o empregado dela. Aplique a regra do uso ou alegria. Agora olhe para aquele objeto no balcão da cozinha. Você usa ele toda semana? Ele te traz uma alegria real ou só está ali porque você não sabe onde guardar? Olha só a diferença nesse antes e depois. Neste ponto, acho que você concordará comigo. Além das superstições, um espelho trincado com manchas de oxidação que parecem até mofo, passa uma mensagem clara de que a pessoa desistiu de cuidar da casa. Se puder, tire isso da sua vista. Aquele colado direto, sem moldura, costuma oxidar as bordas muito mais rápido por causa da umidade. Se você não pode comprar um espelho novo agora, use a criatividade. O espelho com moldura traz muito mais presença e acabamento. Uma moldura feita com ripas de madeira baratinhas ou até uma moldura pintada com fita crepe e tinta preta ao redor do espelho já resolve o visual e esconde as manchas das bordas. Mas me conta aqui nos comentários, você é do time da moldura ou do espelho limpinho direto na parede? Quero ver qual estilo ganha aqui no Você Decora. E o próximo erro é o que eu chamo de ladrão da energia da sua casa. Sabe aquele depois eu arrumo? Ele é um ladrão silencioso de energia da sua casa. Viver meses com um puxador solto ou uma gaveta que só abre se você fizer um jeitinho? O defeito se torna invisível para você, mas ele grita para quem te visita. Muitas vezes não é falta de dinheiro, falta é prioridade de resolver. A gente entra no automático, aceita o que está ruim e nem percebe mais o quanto isso deixa o ambiente com cara de abandonado. Um conselho realista: não espere ter dinheiro para trocar o móvel inteiro. Quem sabe tira um sábado para um dia de reparo, uma chave de fenda para apertar o parafuso, um pouco de massa para madeira, ou até um simples pulo do gato, como passar um pouco de vela no trilho da gaveta para ela deslizar mais. Você sabia dessa dica? Agora o próximo é um clássico que faz a sua casa parecer menor. Se o seu teto é baixo, presta atenção. Cortina curta é um erro clássico que achata o ambiente. Não é sobre o preço do tecido, é sobre onde você instala. A regra de ouro é colocar o varão o mais próximo possível do teto e deixar o tecido encostar no chão. Isso cria uma linha vertical que engana o olhar e faz o teto parecer muito mais alto. Olha o antes, essa cortina curta no meio da janela. Agora o depois, com a cortina indo do teto ao chão, cobrindo toda a largura da parede. Parece o dobro do tamanho. E se eu te dissesse que a iluminação da sua casa pode estar te deixando estressado sem você saber? A luz assim, sozinha, te deixa em alerta e até cansado.
O que pode te deixar estressado é uma única lâmpada LED branca e forte no centro do teto. Troque as lâmpadas branco frio por neutras e os abajures por amarelo quente. Não precisa de projeto caro. Confia, a luz do abajur vai te abraçar. E pode ser um bem simples num cantinho de cada ambiente. Quando der 6 da tarde, apague a luz do teto e ligue só a luz lateral. É essa luz baixinha que te abraça e transforma um ambiente frio num verdadeiro lar aconchegante. Cuidado ao usar a cabeceira, que é mais estreita do que o colchão ou tão baixa que some atrás dos travesseiros. A cabeceira é a âncora do quarto. Deve ser pelo menos 10 centímetros mais larga que a cama e se estender pelo menos 30 a 40 centímetros acima dos travesseiros e almofadas. Se a sua for baixa, suba ela na parede, mas cuidado para não deixar um buraco aparecendo entre o colchão e a peça. E se o dinheiro estiver curto, uma lata de tinta e uma fita crepe fazem uma cabeceira pintada que fica linda e custa quase nada. Manter as plantas naqueles vasinhos pretos de plástico descartável, isso é um erro. Quanto mais cores e formatos diferentes de plástico barato, maior é a poluição visual. Vasos de plástico de loja não é decoração, é embalagem. Se a raiz está saindo por baixo, pior ainda, é pedido de ajuda. Se o vaso de cerâmica estiver fora do orçamento, não tem problema. Use um cesto de palha baratinho ou até pinte o vaso de plástico com uma tinta spray fosca. O segredo é tirar aquela cara de embalagem de supermercado da sua sala. E os próximos pontos doem, mas precisam ser ditos. Sei que muitas pessoas gostam de ver TV no quarto, mas eu não entendo por que a penduram tão alto para ter que olhar para cima até sentir dor no pescoço. A regra aqui é simples. Se você está sentado e o seu queixo aponta para cima, a TV está errada. O centro da tela tem que estar na linha do seu horizonte. E aqui vai o segredo de acabamento profissional. Esconda os cabos. Nada grita mais improviso do que os fios pretos pendurados na parede branca. E para o acabamento, use uma canaleta pintada com a cor exatamente da sua parede. Ela vai sumir visualmente e o resultado fica limpo sem você precisar quebrar um único tijolo. Comprar tudo da mesma cor e material é outro erro. As pessoas mais jogam dinheiro fora tentando acertar. A sua paleta de cores não precisa ser um bloco só. Por exemplo, sofá azul, almofada azul, tapete azul. Pare de tentar acertar o azul caneta em tudo. Vira uma mancha visual sem graça. O segredo para não errar é a variação de tons. Por exemplo, use o azul escuro no sofá, um tom mais acinzentado quase neutro na parede e um marinho nas almofadas. E se estiver com medo, mantenha os móveis maiores, como o sofá, em cores neutras e deixe o colorido para os detalhes que são fáceis de trocar. Fitas de LED coladas onde você vê os pontinhos acesos. Isso parece um improviso de quarto de adolescente gamer. A menos que você queira que sua sala pareça uma lan house de 2010, esconda esses pontinhos de LED. Você pode colocar a fita atrás de um painel, embaixo do armário ou até dentro de uma canaleta na borda do móvel para criar uma aba. Esconda a fita atrás dessa aba. O objetivo é criar aquele efeito calmo, onde a luz parece sair do móvel, trazendo um clima relaxante. Agora espera que a próxima coisa é ainda mais comum e deixa a casa barata sem ninguém perceber. Cortina limpa e na altura certa transforma o banheiro em um spa particular. Eu não sou contra a cortina de varão, mas ela tem regrinhas. Se o seu banheiro é bem ventilado, use as cortinas de camada dupla, plástico por dentro e um tecido neutro por fora. O caimento é outro nível. E aquela cortina de plástico arrastando no chão, acumulando mofo na barra e colando na sua pele molhada durante o banho. Fala a verdade, é uma experiência que você não merece. Fora que uma cortina cheia de estampas coloridas fecha o ambiente e faz o seu banheiro parecer minúsculo. Se o seu banheiro demora para secar, fuja do tecido. Use uma cortina de material impermeável como poliéster, mas totalmente lisa e de cor clara. Nada de peixinhos ou desenhos, viu? Agora a dica de ouro. Corte a barra da cortina para ela ficar apenas 1 ou 2 centímetros do chão. Ela não pode voar e nem empoçar água. Colocar adesivo vinílico no granito ou fazer uma pintura é um crime decorativo. Gente, eu sei que tem muito vídeo por aí ensinando a fazer isso, mas eu preciso ser a voz da razão aqui.
Você tem na mão uma pedra natural que é nobre, dura a vida toda e é cara, e quer esconder com um plástico que vai riscar, criar bolha e descascar em poucos meses? Se você detesta a cor da sua bancada, o segredo não é esconder a pedra, é mudar o que está em volta dela. Se o granito é escuro, pinte os armários de uma cor clara e capriche na iluminação. Se ele é muito manchado, use acessórios neutros em cima. Invista em novos puxadores ou uma torneira bonita. Isso puxa o olhar para o que é novo e faz a pedra parecer uma escolha proposital. Valorize o material real. O mármore falso de adesivo não engana ninguém e desvaloriza a sua casa. O granito é eterno. O adesivo é um remendo que empobrece o visual na hora. Móveis de Uai trazem a alma para casa, mas a casa inteira fica pesada e datada se tiver isso por tudo. Não deixe sua casa virar um monstruário de feira de artesanato. Para isso, equilibre o rústico com o mais leve. Então misture e combine. Uma mesa de pallet fica incrível se estiver ao lado de uma cadeira de linhas retas e acabamento liso. Se a cabeceira é rústica e feita à mão, use mesas de cabeceira modernas mais clean. Esse contraste é o que faz a sua peça feita à mão parecer uma obra de arte. Agora vamos a um ponto que gera muito debate. Eu sei que eles quebram um galhão na decoração, mas caixas e potes plásticos coloridos espalhados em cima de armários e prateleiras, vamos ser sinceros, eles são péssimos decoradores. Se puder, deixe o plástico para dentro dos armários e use acessórios de madeira, vidro e vime. O que eu prefiro? Se o orçamento está curto, outra ideia é encapar os potes plásticos que ficarão à mostra. Pode ser com um tecido ou até uma linha de sisal. Fica lindo, custa quase nada e tira aquela cara de depósito de plástico da sua cozinha ou lavanderia. Se você não tem espaço dentro do armário e precisa deixar os potes à mostra, uma sugestão é padronizar usando todos da mesma cor, preferencialmente neutros, transparentes ou brancos. A bagunça visual diminui 80%. A luz natural é um item decorativo mais barato que existe e é de graça. Colocar um móvel alto de costas para a janela bloqueando o sol, isso é péssimo. Quando você trava a janela com o móvel, você atrapalha a amplitude da casa e ainda gasta mais energia elétrica à toa. Às vezes, só de mudar a disposição dos móveis, sem gastar R$1, você faz um cômodo pequeno parecer o dobro do tamanho. E para quem tem pouco espaço, se a sua parede é tão pequena que o móvel precisa sim ficar na frente da janela, não encoste ele no vidro. Por exemplo, deixe um recuo de uns 20 centímetros. Isso permite que a luz faça a curva e entre pelas laterais, além de evitar que o sol estrague o fundo do seu móvel. E os próximos pontos doem, mas precisam ser ditos. Gastar seu dinheiro suado com coisas que não dizem nada sobre você é o jeito mais rápido de deixar a sua casa sem o seu toque pessoal. Por exemplo, tem gente que decora as paredes só com aquelas telas com frases motivacionais em inglês que ninguém lê. Ou pior, desenhos de cidades que você nunca visitou e nem tem vontade de conhecer. Não se trata de comprar arte cara em galeria. Sua casa não é um catálogo de loja, é o cenário da sua vida. Coloque nela algo que te faça sorrir quando você chega do trabalho, não algo que você comprou só para cobrir o espaço. Sabe aquela foto de família que você ama? Mande revelar e coloque numa moldura simples. Ou pegue uma imagem que você achou linda na internet e mande imprimir e coloque em molduras baratinhas. Uma única imagem que tem um significado para você vale muito mais do que 5 quadros genéricos escritos Love ou Home. Vamos ser justos. Nem todo mundo tem o dedo verde ou mora em um lugar com sol. E tá tudo bem. O problema não é a planta artificial. O problema é ela ser ruim. O verde vivo sempre será a melhor opção. Mas se não dá, não force o erro. Em vez de comprar várias plantas de plástico baratinhas, junte esse dinheiro e compre uma única, com um toque real, de boa qualidade, ou use o que a natureza te dá de graça, galhos e flores secas. Não force para seguir uma tendência. Sabe aquelas paredes inteiras de planta artificial brilhante que estão em todo lugar agora? O problema não é a planta ser artificial, é o exagero em algo que não engana ninguém e só acumula poeira. Uma casa com sentido é muito mais rica do que uma casa que apenas copia e cola o que está na moda hoje. Concorda comigo? E para fechar, o conselho que mais vai proteger o seu bolso. Eu sei que quando a gente está apertado, a pressa de ver a casa pronta faz a gente comprar o que cabe no orçamento.
Um exemplo é usar um tapete minúsculo daqueles que parecem um paninho perdido no meio da sala. No fim, você gastou em algo que te deixou insatisfeito. Se você não pode comprar o tal tapetão agora ou qualquer outra decoração, espere! Tenha a paciência de juntar por mais uns meses para comprar o que é ideal para sua vida. Fazer isso é muito melhor do que um improviso mal feito, e isso vale para tudo que a gente viu juntos até agora. Quando a gente entende o porquê, nossas escolhas se tornam mais fáceis. Se você quer que eu faça um vídeo mostrando detalhadamente esses erros em cada cômodo, comenta por ambiente aqui embaixo. Assim eu sei que você quer continuar esse papo comigo. E clica nesse vídeo que está aparecendo agora para continuar assistindo o Decore com Alma. Até mais!